3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. O que pensa, por favor? Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Melo, casado com a Maiara Melo, também conhecido como pai do Felipe, filho do Tito, e estamos aqui para mais um Papo JS. Hoje um papo mais que especial. Mais que especial, porque temos uma convidada de peso. De peso, pena, como ela mesma disse. Mas é fã número 1 do Papo JS para um tema que mais que especial, que é a sua praia, a sua vibe. E sem mais delongas, quero apresentar para vocês a convidada da noite, ela, Thaís Cristina. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Felipe. Por favor. Bom, eu sou a Thaís Cristina do Ronan Venturini, mãe da Isabela Cristina, 7 anos, e do Davi Lucas, 10 meses. Muito a bom. Maior fã do Papo JS, claro, eu. É ela que tá falando, gente. Ela assume isso publicamente. Assiste todos os episódios e dá feedback de todos os programas. Com sempre. certeza. E tem nos prestigiado, tem nos honrado. E hoje ela é, então, a convidada da noite para falar de um assunto nada polêmico. Ela também, que não falou aqui, mas é ministra de louvor já há pouco tempo, né, Thaís? Desde... Ixi, tem certeza? Deixa Felipe? pra lá, né? Mas tem uma boa experiência, assim como eu chamo, né? A Thaís é uma JS experiente. Já foi membro dos jovens, casou, foi professora do Casados para Sempre, junto com o Ronan Venturini, meu amigo. Meu amigo. E estamos aqui para falar justamente de louvor e adoração. Pegou? E é um tema um tanto quanto polêmico, louvor e adoração. E aí a gente já começa mandando aquela. O que é, tia Thaís, esse tal de louvor, esse tal de adoração? Isso tudo é música, é canção, é só aquilo que a gente faz no começo do culto, para começar o culto, chamar a gente para... O pessoal gosta muito do culto por causa das músicas, né? O que é o louvor e o que é esse negócio de adoração? Bom, eu já começo dizendo que não tem relação alguma com música. Porque, sendo assim, o que seriam dos desafinados? Não adoram? Não louvam? Vamos reformular a frase. O que seria do evangelista Felipe sem música, né? Né? Então, vamos desmembrar, né? desmembrar aí a música. Louvor e adoração não tem... Não é, né? Eu ia falar que não tem nada a ver, mas não é música. Não. Ponto. Tanto que eu costumo falar, louvor, todos temos o ministério. Nós todos precisamos louvar e engrandecer o nosso Deus. E todos precisamos viver uma vida de adoração. Certo. Mas nem todos vão servir no ministério de música. Para estar no ministério de música, se chama muito ministério de louvor, né? Mas eu gosto de falar ministério de música, porque você tem que ter uma habilidade, uma capacitação
diferente para estar ali. Além do chamado, que é óbvio, né? Porque até um músico profissional, um instrumentista profissional, ele pode chegar aqui, pegar as partituras e tocar uma canção belíssima, uma música gospel, vamos assim intitular, né? Uma música gospel e quem está aqui embaixo, que está de fato adorando, vai sentir aquela unção, que é algo próprio do momento da adoração, do louvor. Mas quem está lá em cima não está recebendo nada. E não está oferecendo nada. De culto, né? Não está oferecendo nada de culto. Ele só está ali Sim. profissionalmente. E aí, deixa esse assunto para depois, sobre músico profissional do mundo gospel. Mas, Cíntia, Thaís, e aí? O que é adoração, então? Então, adoração... Peraí, gente, eu chamei de tia Thaís, é porque vocês não sabem. A Thaís e o Ronan são os nossos amigos pessoais. E a Isabela Cristina, que fala como uma tagarela, me chama de tio. E lá em casa, as crianças chamam de tia. E a gente tem esse hábito de chamar de tio, mas não se assuste, tá? Isso aqui é a nossa amizade. Tio Felipe e tia Thaís faz parte. Faz parte. Sim, Thaís, e aí? Bom, adoração, a tradução, se eu não me engano, do grego, olha, a pessoa querendo... Enfim, os mestres me corrijam se estiver errado, com toda liberdade e tal. Tem a ver com servir. Servir ao Senhor. Então, se tem a ver com o serviço que a gente desempenha para Deus, também está relacionado à obediência e a uma entrega, sendo mais incisiva. Ou profunda, né? Entrega eu fui delicada, né? É a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Deus, mas sendo mais incisiva agora, tem a ver com sacrifício. É uma entrega sacrificial. Isso, diante do altar de Deus. Isso não só no momento em que eu estou cantando. Isso precisa refletir na minha vida. É uma vida de obediência ao Senhor. Eu não posso chegar aqui, ajoelhar ali meia hora antes do culto. Senhor, abençoe esse momento de louvor. Unja, Senhor, a minha voz. Estou aqui para engrandecer o teu nome e te louvar. Isso meia hora antes do culto. Porque a gente normalmente chega meia hora. Recebo o meu louvor e minha adoração. Só que eu saí de casa brigada com o marido. Dei um berro na Isabela porque ela quis passar batom e eu não deixei. E aquilo me estressou porque eu tô atrasada. Você não está vendo que eu estou atrasada? E aí eu chego aqui, né, com esse clima. Meu marido ficou zangado comigo. Eu saí estressada com a minha filha. E vou oferecer... Cadê a obediência à palavra do Senhor? Aí, o que eu estou oferecendo ali no altar? Então, não adianta aqueles 30 minutinhos aqui de mãozinhas para cima, choro pelo fato emocional. Aí tá. A emoção. Porque o grande dilema e o grande lance é que é muito fácil a gente chegar aqui na igreja, falar a língua estranha, levantar a mão, chorar, se derramar na presença de Deus. Mas se a gente não levar toda essa unção recebida aqui do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita onde? Em mim. Se isso não vai lá para minha casa, tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Então, é literalmente sobre o testemunho. Se eu não dou testemunho lá fora, na hora de fazer minha oferta aqui no culto, de eu poder entregar, porque também algo cultural que foi se criando, se formando dentro da igreja, foi essa inversão de valores, né? O culto para receber, né, que se tornou só vem para pedir, receber. A gente começa a nossa oração, geralmente, observem.
Oh, Deus, abençoa. Abençoa é o quê? É pedir, né? E o Pai Nosso diz o quê, tio Vida? Tio Vida, gente, tem que explicar o tio Vida. Tio Vida é porque a Isabela, desde pequenininha, frequentando minha casa, me chama, quando não está com vergonha, quando não tem muita gente, de tio Vida. Depois que ela cresceu, ela parou, mas ficou. Por causa da Maiara. Por causa da Maiara Mello, que Chama de Vida. E é isso. Então, Mateus 6 vem dizer o que? Quando o Senhor Jesus instrui: Pai nosso que estás no céu. Ali já começa a adoração. A Sim. nossa oração tem que ser de uma adoração. Sim. Ela começa com a adoração e termina reconhecendo a grandeza do Senhor. Na verdade, a nossa vida precisa ser assim. A vida diária, isso é Isso literalmente o que você falou, Thaís, é um estilo de vida. é um estilo de vida. Aí a gente às vezes se perde na correria por não priorizar o momento a sós com Deus. Isso aí é pesado, hein, tia Thaís? Por não priorizar o Senhor. E aí, quando a gente deixa de priorizar isso, aí vira um ciclo vicioso. Eu não tenho tempo. Eu vou ministrar domingo. Então, deixa eu ler aqui. Na segunda-feira, eu estou pensando no repertório. E aí, para cantar no domingo, aí eu vou escutar as músicas, vou estudar as músicas. Aí eu fico assim: Senhor, o que eu vou ministrar, Jesus? Oh, Deus, misericórdia, Senhor. Faz uma técnica não muito aprovada, mas muito conhecida, né? Senhor, revela agora. Vai morrer. Misericórdia. Acontece. Acontece. Não que, né? Às vezes Deus fala assim, né? Sim, mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos sendo bem irônicos com isso. Sim. Mas voltando ao ponto que eu acho que a gente Sim. estava citando, mais a questão de ter a vida. E eu costumo dizer que os maiores testemunhas da nossa vida com Deus, no meu caso, meu esposo e meus filhos, principalmente a Isabela Cristina, né? já chegou numa fase de De muita observação. e questiona, e Muito ela questionadora, fala né? extremamente. E o meu marido, ele pode dizer quem eu sou. E no caso dos jovens, o seu pai e sua mãe, o que é que ele pode dizer a respeito de você? Deixa eu ligar para uns dois aqui agora. Então, E aí- eles são as principais testemunhas Porque a do adoração... daquele verdadeiro adorador que está Isso, ali. não é estar aqui e levantar. Aqui na igreja é muito fácil. Tá todo mundo voltado e focado para isso, né? Para isso. Lógico, aqui eu acredito que é o start inicial. A gente aqui recebe realmente... Nossa, às vezes sair de casa numa correria, vim de uma confusão e chego aqui, aquele louvor entra no meu coração, o Espírito Santo fala. Só que eu preciso seguir o processo. Eu preciso levar o daqui. Precisa permanecer. Isso, e precisa ter constância. Aquilo que a gente costuma, né? O linguajar, né? Do cristão, né? O espírito de adoração, de adorador, aquilo que eu recebi aqui, ele tem que perdurar até o próximo culto. Exato. É uma vida. E, gente, é muito lindo, porque quando o Espírito Santo, eu estou lendo o desafio JS da IBD, né? O Bom Dia Espírito Santo, e aí eu estou falando demais, assim, tá sendo o meu assunto da vez. Muito bem. Muito bom. E ele coloca diante da gente, quando a gente permite, quando a gente dá abertura, quando a gente prioriza o Senhor todos os dias, ele coloca diante da gente um espelho. Só que esse espelho, ele não mostra o lado bonito. Ele mostra... Ele revela o oculto e o escondido. Só que eu preciso estar disposta. E aí vem
o sacrifício. Porque você olhar para você e ver a parte feia, não é fácil. Não é fácil você ver a parte feia. E mais difícil ainda é você permitir que o Espírito Santo te ajude a corrigir, porque você sozinho você não vai conseguir. Essa é a questão. A adoração é para o Senhor, mas sem o Senhor não tem adoração. Sem a presença dele, sem a manifestação dele na sua vida, não tem como. Então, vamos lá. Adoração, louvor e adoração não é música. Não. É, sim, um estilo de vida, mas é um estilo de vida que requer alguns princípios, algumas obediências, algumas ações que devem ser tomadas. E entre elas, a constância. A constância na fé, a constância no caminhar cristão em obediência. Obediência à palavra, gente. E é difícil, às vezes, a gente abrir a Bíblia e se deparar com uma situação que na minha cabeça eu acho que é certo. Sim. Eu estou tentando lembrar de alguma coisa aqui para citar como exemplo, mas fugiu. Mas na minha cabeça é certo, mas a Bíblia está dizendo que não é. Vamos dar aqui um exemplo clássico. Não aqui, né, mas em Nárnia, nas igrejas de Nárnia acontece, e do lado de fora também da igreja, que é a fofoca. A fofoca. Falar mal dos outros. A má testemunha. A testemunha má. Que Salomão advertiu que o Senhor... Entra na fofoca, Felipe, a gente falar assim, não, vamos orar pela irmã, porque a irmã está fazendo isso, está acontecendo isso com a vida dela. Mas a gente precisa orar por ela, a gente não pode, né? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Em Nárnia acontece assim, né? Sim, eu já mais ou menos. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Mas, e aí, nesse caso da fofoca, por exemplo? Vamos lá. Não pode, né? É pecado a fofoca. E eu tenho o hábito de conversar demais. Escapuliu, gente. Você está sabendo? Você está sabendo? Olha, o Espírito Santo em mim precisa gerar em você que está me dizendo a fofoca, me falando, não vou conversar com ela não, porque ela não curte. Porque ela não dá muita moral, não dá muita ideia para mim. Porque ele marca a nossa vida nesse Sim. nível. De que as pessoas, quem xinga... Felipe está aqui. Ei, diminui aí a boca. Entendeu? Porque... Tem que provocar isso nas precisa provocar isso. Mas é um processo. Eu a vida inteira fofoquei. Aí agora, Deus falou comigo aqui. Eu preciso também me posicionar. Vigiar 24 horas e mais um pouco. Voltar lá e consertar, reparar. Observar de onde tem caído e vai lá, corrige a brecha, conserta e... E agora, porque eu não fofoco mais, também não me dá o direito de julgar o outro que está lá fofocando. Porque senão eu só troco o pecado, né? Só inverte. E é isso, o trabalhar do Espírito Santo na vida da gente é tão lindo que a gente chega nesse ponto de que a gente olha com compaixão para uma pessoa que caiu no mesmo erro que eu estava caindo ainda há pouco. E aí, então, aquilo que eu falhava e no meu estilo de vida, agora que eu quero ser um verdadeiro adorador, né? E o Senhor busca, né? Aqui em João... Os verdadeiros 4. adoradores, João 4, os verdadeiros adoradores. E aí, quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que exercem o ministério do Senhor e buscam o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente. Então, esses são os verdadeiros adoradores. Aquele que assim como Jesus se compadeceu de nós,
e entregou sua própria vida para que pudéssemos ser salvos. Nós, exercendo o ministério de Cristo, que é ou não o papel do crente, do verdadeiro adorador, que hoje é a temática, a nossa Adoração. Adoração. Então, O verdadeiro adorador, ele tem que exercer o ministério de Cristo. com certeza. Ah, não, tá ficando difícil esse negócio de De ser adorador, né? ser adorador. E aí tem aquela canção, Ixi. Um adorador por excelência. Eu não vou cantar aqui, claro, né? Mas eu vou citar. Cante. Negativo. Ah. Hoje nós trouxemos uma profissional, uma ministra de louvor para quê? Só que não. Para quê? Para cantar. Para poder fazer às vezes. Mas me declarar que sou um adorador por excelência, mas não exercendo o ministério de Cristo, é possível? Não. Se a adoração tem relação com obediência, se eu não exerço A obediência. a palavra que é o básico, mas é difícil. Eu estou falando assim, gente, porque é o que eu falo. Sem o Senhor, não tem como obedecer. Isso aqui é um conjunto de leis, vai ser igual os fariseus, que vão seguir um conjunto de regras. Todas as regras, entendem, sabem ao pé da letra o que cada um diz. mas não vivem. E aí, mas chegamos aqui num ponto interessante. Um adorador por excelência, uma música extremamente conhecida, bombou aí antes da pandemia, né? Ela tocou muito. Mas vamos procurar aqui uma outra que entrar no aspecto da música em si. Da né? música, das letras. Das letras, das canções, porque nós carregamos esse estereótipo de que a música, a canção, a letra da canção, é o louvor, é o momento da adoração, porque de fato nós fazemos uma entrega de adoração, principalmente quem está aqui. Que veio para o culto, não os ministros. Lógico, eles entregam a sua adoração, porque são a sua oferta, eles são muitos profissionais da música, da área da música, ou entusiastas do canto, da canção, estão ali, estão oferecendo um culto ao Senhor. Nem sempre, mas estão. Detalhe. Mas quem está de cá veio fazer isso, está fazendo isso, está tentando fazer isso. Mas aí, como a letra da canção Um Adorador por Excelência, ela vem declarar isso, nós temos muitas declarações de amor, nós temos declarações reconhecendo o senhorio de Cristo. A exemplo disso, né, a letras de canções, nós temos os próprios salmos. Sim. Os salmos são... A música foi introduzida na adoração, no culto ao Senhor, Muito bom, tia Thaís, muito bom. Então, com Davi. Música com Davi. Então, Davi é o precursor da música gospel. Exatamente. Trocando em miúdos, Davi, então, é o pai da música gospel. É isso. Brincadeiras à parte, então, essa instrumentalização, trazer a melodia para a palavra, para as orações, vem com Davi. E é naquele fato com Saul ou é anterior a isso? Porque tem salmos escritos antes, né, daquele momento. Sim. Ainda quando Davi era não, só... lá Moisés, mas assim, não fazia parte do culto, mas quando tinham momentos de celebração, a música, a dança era envolvida. Sim. Também. Não fazia parte da liturgia do culto, tipo, quando você ia fazer os sacrifícios e tal. Mas a música já vem. Já existia, né? ali. Então, ela passa a ser incorporada ali de forma mais prática com Davi. Isso. E aí tá, mas não vamos perder o foco aqui desta pergunta, que é sobre letras de canções. Porque existem umas canções aí que são muito questionáveis, e o povo lá em Nárnia briga e fala isso e aquilo.
né? E aí a gente já começou a desconstruir. Então, louvor, adoração e música são... Louvor e adoração é o estilo de vida. Isso. Canções são instrumentos para... Na verdade, adoração é estilo de vida. Vida. Louvor é um momento de glorificação, de exaltação, de engrandecimento ao Senhor. E nós utilizamos a música para para isso. desenvolver isso. Isso. Muito bom. Então, e essas letras que são questionáveis, as formas tratativas, isso pode ferir o meu louvor, pode desvirtuar a minha adoração, o meu estilo de vida? Com toda certeza. Mesmo? Se eu vou cantar, no meu momento de culto ao Senhor, uma letra que é totalmente contrária à palavra do Senhor, cadê Porque o... às vezes não é nem algo assim tão estrambólico, Tá. tão forte. Tem uma que também fala assim, eu vou falar a música, letra... eu vou falar a letra e você canta. Aquela que diz que eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, abro mão de tudo. Abro mão dos meus sonhos. Então, essa aí deixa muito crente mentindo, né? Não. Eu acho. E aí? Produção, vocês estão de acordo com isso ou não? Jamais? Produção. Sala fria depois, hein? Brincadeira, a produção concorda. Abro mão dos meus sonhos. Abre mesmo? Meu sonho de casar. Você abre mão? Abre mão, produção, do sonho de casar? Pelo Senhor? Se Ele pedir? Amém. Eles são crentes. Amém. Glória a Deus. Eles estão assim, ó. Eles não vão aparecer, mas estão assim, ó. Simulação aqui. Eles estão concordando com a Thaís aqui. Porque... Mas isso de fato precisa ser feito? Eu preciso abrir mão dos meus sonhos para seguir esse estilo de vida, de adoração? Sim. Porque se o meu sonho, e eu digo isso, gente, geralmente os nossos sonhos não vão bater com os sonhos de Deus para nós. Uma ou outra vez acontece. Assim, como regra, a gente sonha e aí Deus tem... E a palavra do Senhor garante que é infinitamente mais. Infinitamente. Agora, é por isso que eu falo, os nossos sonhos são isso aqui. Sim. O que Deus tem é muito... Porque a gente só enxerga o agora. A gente não tem uma visão de futuro. E o nosso Deus, Ele tem... Uma visão de eternidade. Né? Isso é forte e poderoso. Uma visão de eternidade. Então, mas aí tem uma prática. Eu lembro quando eu cheguei na igreja que comecei a estudar um pouquinho mais. Aí eu falei assim, ó, tem algumas canções que você não pode cantar no culto. Se você não sabe a letra, ou se você compreende, você não canta. Aí, um varão espertão, vou lá falar assim, a Thaís vai ministrar o louvor hoje e ela ama essa música. E ela vai cantar de novo porque tá no momento, tá no repertório, tá no momento dessa música. E ela vai cantar. Na hora que ela cantar essa música, eu não vou falar, não vou declarar, porque eu abro mão. Não abro mão. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Você precisa se converter, amigo. Não. Precisa. Porque quando a gente se converte ao Jesus, a gente morre. Eu morro para que Cristo viva. Então, a minha vontade, o meu sonho, o meu desejo, morreu. E aí eu preciso então viver. Eu preciso viver Cristo.
Então, quando a gente tem o foco no Senhor, não estou dizendo que é fácil. De jeito nenhum, não é fácil. Mas quando o nosso foco está em Deus, é leve, traz paz. Traz paz. Mas aí, quando nesse aspecto, então aqui a gente está trabalhando adoração, um estilo de vida, louvor, uma manifestação desse estilo de vida, né, o louvor propriamente dito. E aí eu me recuso a cantar, por exemplo, uma música como essa, onde eu abro mão do meu sonho, ou me recuso porque existem muitas canções, letras de canções que são sacrificiais, que declaram o sacrifício. A exemplo dos Salmos. Sim. A exemplo dos Salmos, que a pessoa se nega, por exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim, ó, eu abro mão de conviver com um certo tipo de gente para poder obedecer e viver a palavra do Senhor. Nova linguagem do Felipe Melo. Então, eu vou abrir mão de amigos, eu vou abrir mão de pessoas para viver a palavra. Porque mais preciosa para mim é a palavra. Então são músicas, salmos, canções e orações sacrificiais. Mas uma canção como essa, que eu me recuso a cantar, porque eu não quero abrir mão dos meus sonhos, isso não vai produzir outro pecado além de não cantar, não louvar, não adorar, da idolatria. Porque se eu não morro para mim, porque eu não tenho um estilo de vida de adorador, o verdadeiro adorador, aquele que Deus está procurando. Aí tá construindo um altar pro sonho. Eu tive uma experiência... na verdade, a minha vida vem vindo de grandes experiências com Deus em relação a esse negócio de abrir mão. E essa música é bem antiga, né? Então a gente canta ela já tem uns dias, assim. Já tem um tempinho, né? Então, eu lembro, essas orações marcaram a minha vida, porque todo jovem, e eu como uma jovem, agora experiente, mas já fui jovem, eu tinha o sonho de casar. E a minha vida inteira foi na igreja. Graças a Deus eu nunca me afastei, nunca me distanciei dos caminhos do Senhor. Apesar de muitas vezes, estando na igreja, eu estava afastada da comunhão com o Espírito Santo. Né? Eu já ouvi falar em Nárnia também acontece. Em Nárnia, então. E eu sempre orei pelo meu casamento. Sempre orei pedindo a Deus direcionamento em relação a isso. Mas teve uma época específica, eu casei nova. Eu casei com 24 anos, eu casei nova. Mas eu estava com 20 anos e já quase entrando em desespero. Oh, Jesus. Se eu soubesse, eu não tinha ficado desesperada, né? Mas eu lembro que eu fiz a seguinte oração. Eu lembro que eu falei, Senhor, não é. Eu lembrei do episódio de namoro. Se você não assistiu, volta lá, ó. Ela assistiu tudo, gente. E já fica aqui. Primeiro lugar, curte esse vídeo. Segundo lugar, na hora que terminar, você volta na série. O amor está no ar. Eu acertei, Lucas Estevam. O amor está no ar. Volta lá e assiste. Foi top, 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 top. Vale a pena ver ou ouvir de novo. Não perca, volta lá. Mas primeiro termina esse aqui com a tia Thaís. Por favor. Volte mesmo. Todos os episódios. Todos. Muito bom, tia Thaís. E eu lembro que eu estava ansiosa. Eu não vou falar desesperada não, tá? Ansiosa. Porque era uma área da minha vida. Eu estava bem na igreja. Eu estava me formando. Eu trabalhava.
na igreja, muito envolvida com os trabalhos da igreja. E em uma das minhas orações eu falei, Senhor, eu já pedi tanto, e aí? Né? Não vem logo. Não vem, né? Não aparece esse varão. E aí, abro mão dos meus sonhos. Em um determinado momento da minha oração, eu lembro que eu falei, Senhor, eu quero me casar. Mas se não for esse o projeto do Senhor para mim, eu vou viver o que o Senhor planejar para mim, sem reclamar. Aí, da glória. Lá na frente, porque assim, a gente passa, e aí eu meio que deixei essa área assim mais quietinha, né? E aí Deus me mandou assim, lindamente, meu marido maravilhoso, só que mandou assim, vamos contar, só uma coisinha do Amor Está no Ar. Sim, só, sim, né? sim. Nós éramos amigos desde... Eu tinha 11 anos, eu acho, quando eu conheci o Ronan. Amigos, passamos a adolescência inteira na igreja, juntos, como amigos. Eu costumo dizer, melhor amigo. Eu casei com o melhor amigo. Olha, JS, prega essa. De repente, as escamas dos seus olhos não caiu e o amor está ao seu lado e você chama ele de amigo. Abre o olho, irmão. Vamos lá. Vamos, voltando aqui pro Deus me trouxe de volta a Palmas. E presta atenção, isso é a gente está falando sobre adoração, sobre canções, uma letra de uma canção, onde um dia caiu a ficha. E aí a Thaís faz uma oração. E aí passa-se um tempo, ela volta do Rio para Palmas e encontra o seu best friend. Novamente. Continuamos best friend por uma boa temporada. Até que... Deus traz a luz, né? Nessas coisas. Aí é uma história longa. Eu não vou detalhar aqui. Fica para o próximo. Muito bem. Mas o importante é, nesse momento, eu fiz essa oração. Quando nós casamos, pouco tempo depois de casado, nós decidimos ter filhos. E eu parei de tomar remédio e não engravidava. Passou um ano e aí eu já estava bem angustiada em relação a isso. E eu lembro que eu voltei na oração. Senhor, eu abro mão. Eu quero muito ser mãe. Mas se não é esse o propósito do Senhor para mim, eu abro mão. Muito bem. E aí, Deus me deu a Isabela. Tio Felipe tem grande participação nesse processo de oração para a chegada da Isabela, né? Que fique claro. Fique muito bem claro. E registrado. E aí eu tive... Essas são as oportunidades mais marcantes que eu tive de pegar uma canção que eu canto todo, né? Corriqueiramente. Uhum. E viver essa canção, né? E trazer essa canção para a minha vida. E coincidiu que o desejo de Deus, quando eu abri mão, eu entendi que eu estava fazendo ali pequenos altares. Ter um filho para mim não era bom dia, Senhor Jesus, era Jesus me dar um filho. Não era, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor. Eu estou aqui diante do Senhor porque eu quero muito um filho. Aí ele... Era para... Não é para... Volta depois, tá? O papai está aqui. Então, enquanto eu não me desvencilhei daquilo, abri mão da minha vontade, do meu desejo... Era o projeto de Deus para mim? Era. Mas naquele momento eu não estava pronta.
Isso é forte e poderoso. Eu não estou dizendo que... Mas é engraçado que a consciência de não estar pronta, ela só vem... Depois. Muito depois, não é? Muito depois. E foi dolorido para mim abrir mão naquele momento. Eu lembro que quando eu fiz, principalmente da Isabela, que foi mais recente, da questão do filho, eu lembro que eu estava lavando louça, orando, e eu chorava muito. Porque era um sonho. Toda menina sonha em casar, sonha em ter filhos. E ali eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, se não é esse o teu projeto para mim, eu não quero. Mas acalma meu coração. Isso é forte. Acalma meu coração. E aí aqui a gente tem um processo de adoração e de louvor. É uma entrega, era o sacrifício. Literalmente o sacrifício. O Igual o sacrifício do pai da fé. sacrifício. Porque ainda que não existisse, mas você já estava falando assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Tua vontade. É teu. É porque a gente tem o hábito. Então, a Isabela foi entregue no altar antes mesmo de nascer. Exato. Um ato de adoração. De viver a vontade de Deus. É um estilo de vida. Aí, a gente... então eu não vou cantar, né? Não vou cantar aquela música. Quebra minha vida e me faça de novo. Eita. Continua, tia Thaís, continua. Eu vou pedir para Deus me quebrar? Como assim? Tia Thaís, mas... Senhor, deixa eu ver, ela foi ela que cantou. Quebra a Thaís, Senhor. Né? Fui eu que cantei. Se é esse o projeto, se para eu estar aonde Jesus quer me levar, eu preciso ser quebrado? O pastor Francisco falou ontem, na ministração dele, que a gente tem uma escolha: passar 40 dias ou 40 anos no deserto. Pausa. Desculpa aí. Falou em algum momento. Isso, pronto. Eu vi uma pregação do pastor Francisco. 3, 2 e... Eu ouvi a pregação do pastor Francisco, que ele fala que a gente tem uma escolha: passar 40 dias no deserto ou 40 anos. Tudo de acordo com a forma como nós respondemos Isso é. ao projeto aqui. Porque se você for lá para Jesus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. 40 dias preparado. 40 dias. O povo ficou 40 anos por quê? A língua. Língua não cabia dentro da boca. Reclamou, murmurou. E aí, se Deus precisa quebrar a minha vida e fazer de novo, vai doer? Vai. Mas vai valer a pena. Aí eu vou deixar de cantar, porque eu tô com medo da moenda de Deus, se o projeto dele lá na frente é muito maior, muito melhor para mim. Vale a pena? Melhor o deserto com Cristo? Ou o shopping sem Cristo? Melhor é um dia na tua presença do que 1000 longe de ti. Tá aí. Não. Um verdadeiro adorador, declarou. Verdadeiro. Se o pai procura, é porque tá complicado de achar, né? Porque tem que separar de fato. Tem que
Tem os verdadeiros e tem os falsos. Sim. Aí, aqui, em Isaías 29:13 diz assim: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Eu não adultero, eu não roubo, eu não Cometo prostituição, Não, corrupção, mas mecanicamente. mecânico. É o que eu falo, gente, para viver a adoração, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, a gente precisa ter o quê? Intimidade e comunhão. É uma vida. E é todo dia. É aqui, hoje, terminou o dia, amanhã de manhã. Como diria a missionária Marli, filho, Jesus não tira férias. Não tira férias. Jesus não tira férias. E a gente geralmente é taxado de chato quando a gente é muito firme em algumas Decisões, né? decisões. Mas eu prefiro ser chata. Como tinha uma propaganda quando a gente era adolescente ainda, né? Melhor entrar quadrado no céu do que descer redondo para o inferno. Né? Entendedores entenderão. Mas, tia Thaís, isso... E tem um negócio interessante no seu testemunho, porque... E aí, explicando aqui para o pessoal o que aconteceu com relação a esse momento da vida de vocês e que foi uma chave poderosa. Porque em secreto, e agora a gente testifica, porque Atos 29. Se você quiser entender isso, tem que assistir culto de jovens. Atos 29. 21 dias em secreto. 21 dias, irmão, em secreto. Eu intercedi por esse casal. Fazendo o quê? Jejuando, orando e louvando ao Senhor. Em secreto. A Isabela não é fã do tio Vida e da tia Maiara à toa. E eles só souberam disso depois da confirmação da gravidez. Foi. Depois. Depois da confirmação da gravidez. E, diga-se de passagem, veio na semana em que eu entreguei a campanha. E eu lembro que o pastor Éder, ele, na ceia, foi em julho, ele foi trocar o cálice comigo, e aí ele falou assim: Thaisinha, na próxima ceia, você vai estar grávida. E eu acho que ele nem sabia, eu não lembro se eu já tinha comentado com ele ou não sobre... Eu acho que sim, mas assim, não era uma coisa... a gente não tinha mais essa convivência tão próxima para ele... Vocês cresceram juntos, né? Sim, mas a gente não estava assim, mas aqui na igreja, assim, eu não estava indo na casa dele, e nem ele lá em casa. Então, assim, não estava muito próximo a mim para dizer assim, não, ele profetizou, não. Porque tá vendo o sofrimento dela. Não. Até porque era algo muito... Poucas pessoas sabiam, né? Daquilo que você estava... Eu acredito que pouquíssimas pessoas sabiam. E aí ele falou, na próxima ceia você vai... Quando ele falou... Olha, gente, dê ouvido aos profetas, por favor. Quando ele falou, eu falei assim, que nada, Éder. Ainda falei assim, que nada, Éder. Aí ele, tô te falando. Eu, tá bom. Sabe quando você dá aquele tá bom assim? Você não botou fé. Não botei fé naquilo, não. Quando foi na ceia seguinte, só que eu guardei a palavra. Quando foi na ceia seguinte, eu estava grávida, só não sabia. E aí eu lembro que eu tomei a ceia, eu falei, Não foi dessa vez. Não foi dessa vez.
Só que na semana seguinte, quer dizer, eu tomei a ceia aqui no domingo. Eu não lembro se na época era no sábado ainda, ou se era no domingo. Não, era domingo. Era no domingo já? Tomei a ceia no domingo. Na semana, eu acho que foi na quinta. Na quinta ou na sexta, eu fiz o teste e descobri a gravidez. Aí eu falei, meu Deus, eu estava grávida na ceia. Fez as contas, se cumpriu, e é um testemunho, mais um testemunho de adoração, né? Sim. De um estilo de vida. Crer nos profetas. Aí eu falo, Deus tem eu agora que eu estou pensando, né, nisso, que Deus tem o hábito de me mostrar, porque eu tenho a tendência, não sou mais. Papai do céu está trabalhando na Tatá. É um processo, né? Mas eu tenho a tendência a ser controladora. Eu faço um programa, eu queria casar, ficar 3 anos curtindo o marido, ter filhos e tal. Era o meu projeto. Aí eu fiquei os 3 anos, parei. Na minha cabeça, vou engravidar amanhã. E aí Jesus falou, quem tem o controle disso aqui sou eu, não é você? Não foi você que estava cantando que abria mão dos sonhos? Para fazer minha... Agora que é... Não, peraí. Espera aí um pouquinho. E assim, eu costumo dizer que só sabe quem passa. Mas essa é a questão. Quando a gente está passando, parece que a gente fica... Quando a gente constrói um altar para aquilo, que é o desejo, que é o sonho, que é o sonho da minha vida, a gente constrói um altar que a gente para de escutar Deus pela ansiedade. A gente para. E o Senhor não opera em meio a uma ansiedade. Não opera. Ele é educado. Ele não vai gritar. É porque às vezes eu gosto de orar assim, Senhor Jesus, se eu não estiver ouvindo, o Senhor pode, por favor, gritar, porque eu não estou ouvindo. Só que o nosso Pai, Ele é educado. Ele é muito educado. Um Lorde. Um Lorde. Ele não grita. A gente vai ouvir quando a gente aquietar as vozes da mente, as vozes externas e ouvir o Senhor. Aí sim. E é tão interessante isso, Thaís, porque a nossa geração, a geração Miss Miojo, que quer viver o processo em 3 minutos, que é tudo pronto para agora, no meu tempo, na minha hora, esquece que o agir de Deus é perfeito. Ele não antecipa, ele não tarda. A gente é acostumado a aprender aqui ele tarda, mas não falha. Não, ele não tarda. Ele vai na hora certa. No tempo certo, na hora certa, no momento certo, no momento exato, ele vai lá e cumpre. E um testemunho que eu não falei aqui, um testemunho inédito aqui, pessoal. 2009, dia 24 de dezembro de 2009. A Gabriela já começou a rir. Que ela já sabe do que se trata. Eu fiz a seguinte oração, tia Thaís. É uma oração que marcou muito a minha vida. Literalmente marcou a minha vida. Eu fui transformado. Eu vivi um processo a partir dessa data, do dia 24 de dezembro de 2009. Foi uma oração que eu falei aqui junto com a minha esposa no Papo JS, na série Relacionamento. E em vários episódios sempre trago esse testemunho, porque é o testemunho que mudou literalmente a minha vida de adorador, de servo do Deus Altíssimo, de cristão. Mudou a minha fé, porque eu fui literalmente marcado. Foi quando eu fiz a oração entregando a minha vida sentimental. E eu falei, Senhor, a partir de agora, eu descanso, eu não vou mais procurar essa varoa, essa mulher que vai ser a minha companheira. Naquele tempo eu orava, a minha Rebeca. Era
crente, gente. A minha Rebeca. E eu fiz essa oração. E construí o meu altar. Literalmente. E o altar é lugar de adoração. Eles são estabelecidos para fazer uma oferta de adoração. Sacrifício. De sacrifício. O quanto foi difícil, eu imagino, para você falar, Deus, eu não quero mais. Thaís, eu já não aguentava. Já não aguentava. Já não suportava mais. Literalmente, como aquela adágio diz, já não aguentava mais dar murro em ponta de faca. Porque fazia aquela oração, Senhor, eu te entrego, eu quero viver a tua vontade. E aí fica correndo com a minha própria força ali, querendo estabelecer a qualquer custo um relacionamento de forma desesperada. E aí o seu exemplo vem de encontro a isso. E de encontro com o que nós estamos falando aqui, sobre adoração. Nós estamos tentando puxar o viés da música, mas é literalmente estilo de vida. Estilo de vida. E aí naquele momento eu escolhi, eu falei assim, Senhor, eu estou te entregando. E aí a palavra do Senhor diz, né, quando o Senhor, a gente aprende que o Senhor não requer de nós nada que Ele mesmo não tenha nos dado antes. Ele não chegou na parábola dos talentos e falou assim para aquele que recebeu mais, cadê meus 10 talentos? Ele falou assim, eu quero saber dos meus 5. Ele falou, Senhor, está aqui, o Senhor deu 5, está aqui os seus 5, e aqui está mais 5 que eu adquiri. E ele não chegou para aquele negligente que entregou uma e falou assim, cadê meus 2, meus 3 que você devia ter? Assim, cadê o meu talento, aquilo que eu te confiei? Então ele não requer de nós, assim como ele fez com Abraão. Abraão já tinha filho. Mas ele requereu foi Isaac. O filho da promessa. O filho da promessa. Aquele que ele entregou. O outro foi Abraão que constituiu. E está aqui, eu até anotei aqui sobre Abraão. Se eu não me engano, é a primeira vez na Bíblia que se tem a palavra adoração. Com Abraão. Com Abraão. Em Gênesis 22, 5. A pessoa veio... preparado. Aqui. Quando a gente é fã, aí vê assim um zoom. Ai, meu Deus. Muito bom. 22, 5. Abraão usa aqui. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabia o que ele estava indo fazer. Ele deixou os servos atrás porque ele não queria ser impedido. Abraão foi disposto a entregar, a sacrificar Isaac. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa, mas ele achava que Deus poderia ressuscitar. Aí foi a fé. Por isso é o pai da fé, né? Ele deve ter pensado 1001 possibilidades. Mas Deus não deu a palavra para ele que ele teria... a descendência dele seria como as estrelas no céu. Ele creu nisso. E ele foi preparado. Ele foi preparado para construir o altar. Ele foi preparado com o cutelo, com o fogo. E foi. Eu acredito que ele nem para Sara contou o que Deus pediu. Sim, não contou. Agora você pensa, Felipe. Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão esperou 25 anos para ter Isaac, o filho da promessa. Deus deu aqui a promessa. Está aqui. E aí Deus pede a promessa. Parece que Deus é contraditório. Né? Como assim? Ele me deu. Agora vai. E agora vai tomar. E aí o mais legal disso, legal assim, que eu falo que se fosse eu já até respirei fundo aqui. Né? Que isso chega a tirar as forças só de imaginar. Ele não questionou, Felipe.
ele não questionou a Deus. Aí, estudando isso aqui, eu fico, cara, por muito menos. Por que, Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Ele nem pediu um filho. Ele só falou assim, não se relaciona com essa pessoa. Ou então, Não assume esse emprego. Não vai lá hoje. Se afasta dessa pessoa. As más companhias corrompem os bons costumes. abra mão da vida de... Perversidade. Isso. Obrigado por me ajudar. E aí, eu me lembro de outra... Eu estou falando que Deus tem um propósito muito bonito comigo, assim, nessa questão de não ter o controle. Meu filho tem 10 meses. Quando ele estava com 3, no dia do meu aniversário. E foi um dia maravilhoso. Gente, quando eu passei o dia... Sabe quando você acorda agradecendo a Deus pela vida? E eu lembro que eu estava... Eu não lembro... acho que foi sábado. Eu não lembro o dia da semana. Eu sei que eu estava em casa e eu estava lavando louça e agradecendo a Deus pelos meus filhos, agradecendo a Deus pela minha vida, pela minha família. Feliz da vida. Tá. Feliz. E nesse dia, eu estava me arrumando, a gente estava organizando as coisas em casa para ir para a casa da minha sogra. Minha sogra mãe, tá? Sogra mãe. Mãe mesmo. É porque o povo tem mania de falar que sogra é... Né? Não, eu não vivo isso, gente. Isso não é a minha realidade. E a gente estava arrumando para ir para a casa da minha sogra para comer uma pizza. E o Davi Lucas engasgou no banho. E ele convulsionou, ele desfaleceu, ele desfaleceu, a boquinha ficou roxa, ele ficou praticamente morto, um bebê morto na minha mão. Na verdade, ele estava com o pai dele, quando eu percebi, eu tomei do Ronan para poder fazer já as manobras. E eu lembro que no meu desespero, eu gritava, eu berrava e eu fiz o que tinha que ser feito, ele voltou, graças a Deus. Quando os bombeiros chegaram lá em casa, ele já tinha voltado à consciência, já estava chorando, já estava reagindo, ainda estava assim meio perdido, mas ele convulsionou. E foi, para mim, foi um momento que hoje eu consigo falar. Às vezes eu choro, às vezes eu não choro, mas foi um momento desesperador. Eu acho que o maior, eu acho, da minha vida, né? De ver, eu vi o meu filho morto na minha mão. No dia do meu aniversário. Só pra, né? E aí, eu precisava viver isso. Pesado, então. E eu falo que crente é meio doido. Como diria Cláudio Duarte. O crente tem umas manias esquisitas. Né? Eu falo que crente é meio doido porque hoje ele tem 10 meses. Graças a Deus é um menino esperto, saudável, lindo, maravilhoso. Mas Deus me mostrou ali que estava tudo bem, mas eu não tinha o controle. E através dessa situação com meu filho, Deus mudou, abriu a minha visão para tanta coisa, que o que eu estou vivendo hoje, o meu momento hoje com Deus, iniciou ali, naquele momento de total desespero. Uma nova fase. Foi. Um choque de realidade.
Total realidade. Porque aí e é uma tendência natural do homem. Meu filho adoeceu, aí foi para o hospital, vamos em todos os médicos, e ainda vamos, porque ele tem revisões de tempos em tempos. Mas nós vamos dar o testemunho completo muito em breve. Mas eu precisava passar por aquilo para... E aí, assim que voltamos para casa, o Davi Lucas bem, de alta, só para ficar observando, a nossa tendência como pai é o quê? O menino nem pisca, você está aqui, ó. Em cima o tempo todo. Quer botar o menino no quarto, porque meus filhos sempre dormiram no quarto deles, né? E aí a tendência, mãe, galinha choca, pai, galinho choco. Oi, amor. Ele é mais do que eu até. É ficar 24 horas em cima, né? Porque se acontecer de novo, e se não sei o quê, e se ele parar de respirar, e se... Aí Deus vai e mostra lá. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Não, e Thaís, Ronan, não adianta ficar em cima. Se o meu propósito é levar, eu vou levar. E aí eu tive que fazer oração, Senhor, Ele é teu. Mais uma vez teve que entregar. Mais uma vez eu tive que abrir mão. Fazer mais um altar. E mais uma vez, assim, não que eu não me desespere, não que, assim, eu falo que o Davi Lucas, ele não merece uma festa de aniversário de 1 ano. Ele tem que ter um culto de ação de graças. Tem que ser celebrado um culto em ação de graças em favor da... Porque tudo esse menino já passou... Tudo não. Em nome de Jesus não vai passar tudo. Mas ele já passou uns sustinhos assim poucas básicos, e boas, né? Depois desse dia, veio algumas coisas. Até Covid o bichinho já teve, meu filho, gente. E aí... E nesses momentos de doença do Davi Lucas, especificamente, a gente já fica... Opa... E aí? Como tá? Meu Deus, e agora? Como vai ser? E aí Deus vai lá, ó, você não tem o controle. Aí eu fico vendo aqui. Gente, Abraão, ele foi entregar, ele estava disposto. E o que eu achei mais interessante na leitura da história, Isaac ainda perguntou do cordeiro. Deus proverá. Ele não falou para Isaac. E aí lá, ele chegou a amarrar. Deus permitiu. Ele amarrou Isaac. Ele colocou Isaac em cima do altar. Ele levantou. O Isaac já estava amarrado. Já estava nítido que ele ia entregar. Só podia chegar lá e já... Né? Aí ele levantou o cutelo para matar. E aí eu achei interessante, me chamou minha atenção, que na primeira vez, quando Deus chama Abraão, e ele fala uma vez, Abraão, aí ele eis-me aqui. Aí quando Abraão está com o cutelo levantado para matar Isaac, ele chama 2 vezes, Abraão, Abraão. Eu, na minha cabeça, imagino assim, tipo, opa, não. Talvez assim, se demora mais um pouquinho... se demora mais um pouquinho... Aí o Senhor fala, vou ter que fazer um milagre agora. Vou ter que ressuscitar. Não que ele tenha dificuldade de fazer isso. Não, mas não era o projeto, né? Não era o projeto. E aí eu falo... E aí, aqui eu marquei. Vem outra coisa, Felipe. Deus não aceita obediência parcial. Não dá para ser meio crente? Não! Então também não dá para fazer meia adoração. Meia adoração, não. Se você não permitir que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus entre em todas as áreas da sua vida. Não é só aqui. Não é só ali. Tudo. Você precisa se entregar por inteiro.
ser transformado e assumir um estilo de vida. Eu acho que em algum programa aí do Papo JS, isso foi citado. Venha como estás. Agora, tendo um encontro com Deus, é impossível permanecer como está. Como veio, né? Não. Muito bom, muito bom. Então, de fato, estabelecer altares, entregando aquilo que, por muitas vezes, assim como a gente falou da letra da canção, né? Que a gente luta em declarar algumas coisas, alguns sacrifícios que são próprios da letra, e sonhos, abrir mão de sonhos é complexo. E aí senão não vou abrir mão. E quando eu não abro mão de um sonho, então eu priorizo mais ao meu sonho do que a Deus. Logo, eu estabeleço uma idolatria. Então, eu estabeleço uma adoração a um Deus estranho. Aí você está sendo parcial. E você está sendo parcial. Você está cantando de boca e obedecendo leis como uma máquina, maquinalmente, só porque foi ensinado. É igual aqui não, em Nárnia, se vai ao culto receber e não oferecer ao Senhor o seu melhor. Porque, como eu falei, é uma vida. Na minha casa eu ofereço ao Senhor, mas aqui, nesse momento, a minha vida de adoração, junto com a sua vida de adoração, em comunhão, nós somos igreja, e aí é estabelecida a noiva. Aí o mover do Senhor é diferente. Unidade, comunhão. Comunhão. E aí então a gente entra em outro aspecto. Dá para oferecer uma adoração verdadeira sem ter comunhão, sem ter unidade? Não. Ai. Mas e o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. E semelhante a este. Ai. Como poderá falar alguém que conhece a Deus e não... E aí não ama seu irmão? Eu vou mais fundo um pouquinho. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Se a gente não obedece. E a comunhão faz parte. É palavra, é Bíblia, é amor ao próximo. Se a gente não obedece, a gente não ama. Não ama Jesus. A manifestação do nosso amor a Deus é obediência aos seus princípios. É um estilo de vida de obediência à palavra, exercendo o ministério de Cristo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Diariamente. Somos chamados para ser adorador. Tá ficando difícil esse negócio de ser adorador, né? Tá. Eu preferia quando eu acreditava que era só cantar. É Ouvir o mais Lucas fazer os grooves dele na bateria, que eu amo. Era muito mais fácil, tá aí. Você tá complicando a vida do JS aqui. Né? Com esse negócio de estilo de vida, de renúncia, de sacrifício. Entrega. Sacrifício, vamos alisar aqui. Mas se eu quero ser encontrado por Deus, porque se ele está procurando é porque ele vai encontrar. E se eu quero ser encontrado por Deus, então eu tenho que seguir essa linha, eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que seguir essa regrinha básica de adoração. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós temos trabalhado, os nossos desafios com jovens durante esse ano. Essa é a visão desse ano para os jovens, que é intimidade, que gera santidade, que gera
avivamento. Vida de adoração. Uma vida de adoração. Agora vamos para a parte boa da adoração. Agora, Né? porque dá um lenço aí, produção, que tava suando aqui já a tampa da chaleira. Quando você tem uma vida de adoração e que você se propõe a louvar ao Senhor, o louvor quebra cadeias. O louvor rompe muralhas. Através do louvor, da adoração ao Senhor, a gente, na verdade, Deus, eu trouxe aqui a vitória de Josafá. Ele venceu uma guerra através do louvor. Lá em Crônicas, segundo Crônicas 17 diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor dará. Aí lá vou pular aqui para o versículo 18, diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Se prostrar, se render, deixar Deus no controle. Olha lá o controle. Aí lá no 22, aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deus é tão lindo, manda os cantores lá para a frente do exército. Eu ia achar interessante, que eu não sou cantor. Louvassem, aí aqui, ó, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles se mataram sozinhos a si mesmos. Se mataram a si próprios. Sozinhos, sem Josafá precisar levantar um dedo para guerrear. O Senhor guerreou a peleja deles Através enquanto eles louvor. adoravam. Através do louvor e da adoração. Agora nós estamos falando de canção, de cantar. Sim, cantando. O louvor tem esse dom, não, é a palavra agora. Esse Poder de nos aproximar de Deus, porque de nos conectar. De nos conectar, isso. Eu costumo dizer que o louvor, as canções que nós entoamos, é como uma ligação telefônica. É eu pegando o meu telefone e ligando para Deus. Isso no culto, né? Então, as canções sou eu fazendo conexão com Ele. A palavra é Ele respondendo de lá para cá. Por isso, Felipe, o louvor ele não pode ser tipo assim, só porque eu estou feliz e alegre porque está tudo bem, aí eu louvo. Não. O louvor pode e deve vir antes da vitória. À frente. Vir antes. Eles já tinham vencido? Não. Mas declararam o louvor como se tivesse. Exatamente. E o Senhor realizou. Ixi, sobre isso, se a gente entrar nesse aspecto aí, eu vou falar. Mas eu queria fazer alusão, porque isso, nós estamos falando de uma batalha. Sim. E nós no Crentez, entendemos as batalhas, que são as adversidades da vida, doenças, enfermidades, assim como você enfrentou com o Davi Lucas. Mas também, isso são batalhas, a gente chama de batalha espiritual, mas também tem as cadeias. As cadeias que são vícios, pecados que nos aprisionam e nos impede de ofertar louvores e adorações legítimas. Com certeza. E aí eu peguei aqui, agora eu vou citar Atos 16, versículo 25. Isso tem mexido demais comigo. Atos 16, 25. Perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Em outras traduções vem dizer que foram soltos todos os grilhões ou as algemas. Entender que deu um terremoto e as portas das celas foram abertas, e para mim, pela minha profissão, isso é muito fácil de enxergar isso acontecer. Mas as algemas não. Porque a algema rola com preso, vai com preso, ainda que fossem os grilhões, que são aqueles troncos onde se prendia pés e mãos, as pernas e as mãos, os tornozelos e os punhos, e em alguns casos até a cabeça ao mesmo tempo. No meio de um terremoto ia rolar todo mundo junto. Mas até aquilo se desfez. O Senhor tem um mover. A palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. A exemplo disso, Saul, que sofria de uma insônia por perturbação demoníaca. E Davi, ao tocar e salmodiar, expulsava aqueles demônios. E ele poderia dormir em paz. O louvor liberta. O louvor liberta de batalhas e de cadeias. Então, outro aspecto poderoso aqui que a gente está falando de adoração. Porque não dá para ministrar louvores a Deus sem exercer o ministério de adoração. E isso não está restrito a quem ministra lá. É uma igreja. A adoração é para a igreja. O louvor é para a igreja. E a gente canta muito, né, sobre canções que falam sobre erguer as mãos, né? E erguer as mãos é o ato de se render. É dizer, Senhor, não tem jeito aqui não, aqui preciso estou de entregue. Ti. Estou entregue, estou rendido. Estou rendido, eu não vou reagir ao teu mover. Mas não é fácil não, né, tia Thaís? Não, tio Felipe. Não é fácil porque nós costumamos sempre querer dar o nosso jeitinho. E aí você vê, depois Paulo e Silas eles vão ser libertos. Eles não saem aqui nesse momento. Deus manifesta o seu poder para trazer, para libertar. Mas qual o objetivo de Jesus aqui? Salvar o carcereiro. A conversão do carcereiro. E de toda a sua família. E de toda a família. Uma família. Paulo e Silas precisavam estar ali. E se eles, ao invés de louvar e cantar hinos, estivesse, poxa, tô preso. Eu, servo do Deus Altíssimo, do Filho. Servo do Deus Altíssimo, anunciando o Evangelho. Terra. Isso só pode ser coisa ruim. Do rubro. E aí, tia Thaís? Diante das circunstâncias e das situações, a forma como nós respondemos a elas. A gente não conhece os planos e projetos de Deus. E a gente reclama demais. Eu falo de mim. Não, tia Thaís, você do louvor aqui da igreja. Imagina. Falo nada. Tenho me policiado bastante em relação a isso. Exatamente por causa disso. Olha aqui, Paulo e Silas.
Eles louvaram, estando presos. E não era uma prisão qualquer, porque essa cadeia aqui, só os tops. Mas uma família precisava ser alcançada. O que é passar alguns dias preso, mesmo que injustamente? Em meio à prova, em meio... Para alcançar. Ele alcançou uma família, mas se fosse só o carcereiro, ele também faria. E isso é tão forte, Thaís. Eu e minha esposa tem algo muito poderoso com a questão da adoração, do louvor, da gratidão. E nós contamos aqui nosso testemunho, em que, quando nós fomos casar, nós fizemos uma campanha de gratidão e nós louvávamos os salmos. Mas me veio o coração aqui compartilhar, e eu tenho certeza que o seu testemunho nessa noite é sim para edificação de pessoas. O Papo JS é para edificação de pessoas, mas eu entendo que é nessa área, porque tem falado muito no meu coração isso. E eu e minha esposa estabelecemos um louvor e uma adoração, uma campanha, 150 dias de campanha, louvando ao Senhor um salmo por dia. E o Senhor, Ele cuida do mínimo dos detalhes, como as coisas se encaixam na nossa vida quando nós estamos com o coração disponível e de entrega de fato, de mudança de estilo de vida. E nós estávamos buscando ao Senhor, apresentando um projeto. E nós já fizemos algumas vezes, ao longo desses poucos 12 anos de casado. Algumas vezes nós fizemos isso, e em 2019 nós fizemos. E nós compartilhamos isso aqui já. Mas ao final daquela campanha de 2019, no dia 9 de julho, você sabe o que aconteceu no dia 9 de julho? Tito Melo da Silva, o honrado e respeitado Melo da Silva, tem uma importância tão grande para mim e para minha esposa, porque o Tito tem o nome de Tito, porque foi o Senhor que deu. Falando por horas comigo, enquanto viajava, dirigindo. E quando cheguei em casa, o Senhor estava falando com ela também a mesma coisa, e por isso ele recebe o nome de Tito. E o Tito quer dizer honrado e respeitado. E no dia do nascimento do Tito, como uma prova da aliança do Senhor, nós lemos o Salmo 150. E não foi algo programado, não foi algo que se estabelece, porque durante, veja só, 150 dias, então a gente não sabia o dia exato que ia nascer. Nós não escolhemos o dia. Mas como nós temos adorado ao Senhor, temos vivido um estilo de vida, Ele dá o seu jeito. Aí Ele marcou o nascimento do Tito para o último dia de adoração. o adorador vive milagres. Exatamente, vive. E o Senhor tem operado milagres. Nós temos visto e vivido coisas extraordinárias por meio disso. O nosso casamento, no dia do casamento, no altar do casamento, junto com todos os convidados, nós também lemos o Salmo 150. Isso que eu estava lembrando, que vocês compartilharam no... Então, e aconteceu muita coisa, e tem acontecido. E Deus opera milagres em meio aos louvores, em meio à adoração. Mas não para realizar apenas o desejo do teu coração, mas para te levar a ter uma vida de adoração. Para nos aproximar dele. Na verdade, tudo que Deus quer
é que a gente leve essa vida que a gente esteja nesse lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor, de adoração. Muito bom. Porque nesse lugar a gente compartilha as nossas dificuldades, mas o Senhor também tem liberdade de falar com a gente. Nós fomos ensinados a orar. Mas às vezes é muito difícil escutar. E o nosso momento de oração é mais monólogo do que diálogo. E chegou o tempo em que o Senhor quer falar. Isso é forte. O Senhor quer falar. A gente precisa tirar um tempo no nosso momento diário para ouvir o Senhor falar. E Ele fala, Felipe. Ele fala. Eu tenho vivido isso todos os dias de uns tempos para cá. Ele fala. Deus ainda fala. Fala. Na verdade, Ele nunca parou de falar, né? Nós que paramos de ouvir. Exato. Ou não aprendemos a ouvir. E nós temos dificuldade de ouvir, eu digo por mim, principalmente quando o que Ele fala vai Vai na contramão. Na contramão da minha visão. Daquilo que eu quero, daquilo que eu quero. Não, às vezes não é nem do que eu quero. Outro testemunho. Vamos lá. Eu sou uma pessoa, era. E agora eu tenho testemunhas que podem afirmar a minha mudança. O louvor e a adoração liberta de verdade. Eu sempre cresci com o ensinamento de que serviço de casa é chato. Na verdade é chato, né? Mas eu sempre falei assim, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, vou ter alguém para me ajudar, e eu não vou fazer, porque eu não gosto. Alguém aí parecido comigo, não me deixem só. E aí, o Espírito Santo tem me ensinado a gostar. Amém. Porque contra o que o feminismo prega, essa é sim a minha função como mulher. Cuidar da minha casa. Cuidar das minhas coisas. Ainda não sou a senhora organização, né? Porque é um processo. Eu chego lá. Mas eu tenho outra visão. Eu entendi o meu papel. E, gente, o quanto minha mãe falava no meu ouvido. Thaís, minha filha, pelo amor de Deus, seja mais organizada. Thaís, minha filha, presta atenção, pelo menos arrumar a cama, né? Thaís. E eu cri. E crente, e orando, e adorando, e louvando, e ignorando essa parte. Negligenciando essa parte. Entendeu? A questão, o testemunho aqui, que é até vergonhoso, né? Mas, enfim. Mas é para edificação. Exato. É porque eu estava ignorando. Eu não estava pedindo bênção para Deus. Mas aí o Espírito Santo foi lá e colocou o espelho diante de mim. Olha aqui, você precisa arrumar aqui. Está errado isso aqui. Não está certo. Você precisa amar e fazer com alegria. Isso é forte, hein, Thaís? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Boa. Então, se eu quero força, eu tenho que desempenhar um trabalho.
E aquilo, o trabalho é meu. A função é minha. E eu era resistente. Ai, lavar a louça. Eu ainda tenho uma alergia, gente, é de verdade. Parece brincadeira, mas eu tenho alergia a sabão, tanto de coisa. Minha mão vira um... Mas existe luva. Né? Né? Muito Existe bom. luva. Amém, né, Ana? Aleluia! Amém. Marido que o diga. E eu faço hoje, Muito bom. por amor. Falar assim, nossa, como eu vou empolgada para uma pia. Não, nem tanto. Empolgada, não. Mas eu vou feliz. Eu vou fazer para o meu Senhor. Eu vou fazer para a minha família que o Senhor me deu. Eu vou cuidar dos meus. Porque tinha uma brecha. E andar com Deus é legal porque Ele mostra onde a gente está errando. E às vezes é difícil aceitar. Quando Ele mostra, aí não, isso não tem nada a ver com Deus. Essa parte aqui não, por favor. Gente, o que é isso? Ser dona de casa. Eu sou profissional. Eu não tenho dúvida do meu chamado dentro da minha profissão. Mas antes de ser fisioterapeuta, eu sou a esposa do Ronan. Eu sou a mãe da Isabela e do Davi Lucas. E eu sou a dona da minha casa. Muito bom. E você falando isso, eu lembrei aqui. E tem um mistério nesse negócio hoje. Porque o Senhor, Ele não compartilha a adoração. Ele não permite. A gente já falou aqui que não dá para adorar pela metade. Porque Ele não aceita meia adoração. Ele é um mestre exclusivo. Ele tem um padrão, Felipe. E aí, a gente acha que a gente fazer de qualquer forma, Deus recebe. Já ouviu alguma coisa assim? Sim, sim. Não, Deus eu posso recebe. fazer aqui que Deus recebe. Deus recebe. Mas existe um episódio em que o Senhor permite que outro ser seja louvado. E isso vai criar ou vai desconstruir caraminhola na cabeça de muita gente. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? E segue. Mas aí a chave, porque hoje a gente está falando sobre louvor. Lá no 28 vai dizer o seguinte: levanta seus filhos e chamam bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Quando a mulher exerce o seu papel, o seu ministério. E aqui já falou que ela era empresária, que ela era artesã, que ela era auxiliadora do seu marido, porque ela promovia o seu marido da tal forma que ele era reconhecido pelos juízes e os anciões da cidade. Ela era caridosa, ajudava. Era uma ajudadora, era uma serva, servia ao Senhor. E ela vai ser digna de ser louvada por quem? Tem uma igreja que vai louvar-se. É o esposo e os filhos. Fica a dica, jovem manceba. Foi ela que disse. É, porque eu tô com 12, quase 13 de casado, faço em novembro. E fui descobrir, eu não sei. Não precisa exatamente. viver 12 anos de casamento para descobrir isso. Não, pode por entrar favor, já sabendo, descubra agora. Aqui, antes agora, de entrar no casamento. É seu papel sim, tá?
Produção, fica hashtag a dica, tá? Aprenda isso antes do casamento. E, gente, Deus é um Deus de ordem. E não de desordem. E aonde habita desordem, ele não se faz presente. E você quer saber sobre desordem? Assiste alguns episódios aqui para trás. Pastor Aleixson. Pecadinho, pecado e pecadão. Você vai entender sobre desordem. Desordem gera pecado. E é isso, tia Thaís. Estamos aqui caminhando para mais um fim de um Papo JS que vem com peso de glória. Sem sombra de dúvida. Porque é um assunto polêmico, é um assunto riquíssimo e é um assunto que envolve. Não tem como ser crente em Cristo Jesus sem aprender sobre isso aqui. Sem viver isso. Sem viver. Sem buscar entendimento nisso aqui. E aí, tia Thaís, nós estamos caminhando para o fim. Manda um azinho aí. Tá bom, continua, podia continuar. Tia Thaís, suas considerações finais para os nossos jovens Shalom sobre adoração e louvor, sobre viver esse estilo de vida. Tenham intimidade com o Senhor. Pesado. O Espírito Santo, ele nos leva a Jesus. Ele nos leva a ser parecidos com o Senhor. Ele nos constrange. Muito. Ele mostra o espelho. Esteja preparado, tá? Para ver uma visão, né? Não muito linda, mas é aquilo que eu falei. Fácil. Não é. Mas vale a pena. É leve. O fardo de Jesus é leve. Quando a gente... Se está pesado, tem alguma coisa que você está fazendo que não foi Jesus que mandou. Porque o fardo de Jesus é leve. E traz paz. E pode ir até Ele, que Ele vai aliviar, não vai? Com certeza. Se você for Jesus e tem que estar atento à voz dEle. Amém. Não tem como. Amém. Vale a pena. E não tem como você continuar o mesmo, tá? Já falo logo. Vai mudar demais. Oh, Senhor. E como diz a letra daquela canção, vai valer a pena. Vai valer a pena. Muito bem. E como de costume, não podemos deixar de encerrar esse Papo JS sem que o nosso convidado ore por cada irmão, em especial, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza a sermos verdadeiros adoradores, para que possamos ser encontrados por Deus. Faça as honras da casa, tia Thaís. Vamos lá. Santo Deus, maravilhoso Deus. Amém. Sou grata a Ti, Senhor, pela Tua presença sempre constante e abundante. Aleluia. Disponível a nós. Amém. Através do Teu sacrifício, Jesus, o Senhor rasgou o véu que nos separava de Deus e nos deixou o Consolador, o Santo Espírito. Deus, que hoje cada jovem, cada homem, cada mulher que estão assistindo esse episódio, que estão ouvindo, que o Teu Espírito Santo os conduza ao lugar de intimidade e comunhão. Que o Teu Espírito Santo os convença dos seus erros, dos seus pecados e os direcione a levar uma vida de santidade e adoração a Ti. Amém. Deus, alcança cada pessoa, alcança cada família e gera, Senhor Jesus, um novo tempo na vida de cada um. Amém. Deus,
eu te agradeço porque o Senhor tem gerado esse novo tempo nessa geração. Conhecida por aí como geração Nutella, mas o Senhor tem fortalecido esses jovens. Amém, Jesus. Para marcar essa geração. Amém. Para marcar um novo tempo nesta igreja, nessa cidade, Jesus, oh Pai. Nessa nação. Amém. Oh Deus, te louvamos, te exaltamos, sim, te adoramos, porque não há outro Deus como o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir mão da Tua presença em nossas vidas. A não abrir mão do Teu chamado em nós. Em nome de Jesus. Auxilia-nos, ó Deus, a calar vozes externas e ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Auxilia-nos, ó Deus. Esse é o meu pedido nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém, tia Thaís. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas, o seu testemunho, compartilhar um pouquinho do que tem sido a sua vida de adoradora, esse estilo de vida. E muito obrigado. Obrigado, Ronan Venturini, meu amigo, por ter cedido esse tempo para a gente poder aqui bater esse papo e compartilhar. Não posso deixar aqui de agradecer minha princesa Isabela Cristina, Deus te abençoe. Davi Lucas, ainda não entende? Então, um beijo para você também. Muito obrigado, muito obrigado. E esse foi o que, gente? E esse foi mais um Papo JS. Meu bem, tô chegando, te amo. Felipe e Filitito, espero que vocês estejam dormindo a essa hora. Pastor Hermes, pastor Eximeu, muito obrigado pela confiança de sempre, de ter confiado o Papo JS na minha direção aqui, mais uma vez. E a você, meu, muito obrigado. Não deixe de evangelizar compartilhando esse conteúdo do Papo JS, que a cada dia está ficando mais top. E eu conto com o seu apoio. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, que isso ajuda demais. E vai lá no nosso canal AD Shalom TV e assiste os demais episódios, criatura de Deus. Obrigado. Que Deus te abençoe. E esse foi mais um Papo JS.